Olá, meu nome é Elizabeth, eu sou professora do Departamento de Pediatria e membro do grupo de Gastroenterologia Pediátrica. O assunto que nós vamos tratar a seguir, a constipação intestinal, um assunto de é uma morbidade de grande impacto na pediatria, como nós vamos ver a seguir na epidemiologia. Segundo a literatura, né, está sempre presente nos diversos artigos, americanos costumam gastar milhões em laxantes anualmente, ou seja, tem impacto também sobre a economia familiar e sobre a economia do país. Em relação à epidemiologia, alguns dados chamam a atenção. A prevalência da constipação intestinal no primeiro ano de vida, ela é em torno de 2,9%, segundo a literatura internacional. Isso aumenta para em torno de 10,1% no segundo ano de vida, já mostrando o impacto do treinamento esfincteriano que nós vamos ver a seguir. No Brasil, os dados mostram uma prevalência um pouco maior do que os dos dados internacionais. Nós temos aqui estudos mostrando até 27% de prevalência aos 24 meses e chegando de 14% a 38% na idade escolar. Essas variações podem ser devidas apenas às definições usadas, né, os critérios diagnósticos para a constipação. No entanto, isso ainda fica uma área para ser melhor investigada, as diferenças na epidemiologia. O pico de incidência da constipação intestinal, ela se ocorre durante a fase de treinamento do uso do toalete. E entre os gêneros feminino e masculino, não se vê nenhuma diferença nos lactentes. No entanto, quando se atinge a idade escolar, nós encontramos uma prevalência maior em meninos, que, segundo a literatura, varia de 2,5 a 6 meninos para cada menina. Em relação à fisiopatologia da constipação intestinal, nós vamos ter aqui a possibilidade de estarmos lidando numa situação em que a motilidade intestinal ou a dinâmica da defecação ou até mesmo os fatores relacionados ao bolo fecal estão alterados, ou todos os fatores. A motilidade intestinal, ela se envolve com a musculatura intestinal, com o sistema nervoso central ou com polipeptídeos gastrointestinais, ou seja, com todo o sistema endocrinológico gastrointestinal. Nós vemos, por exemplo, pacientes portadores de alterações como a paralisia cerebral, em que eles são habitualmente constipados, né? E nós temos alterações intrínsecas, por exemplo, a pseudoobstrução intestinal, em que a musculatura intestinal pode estar acometida, levando a um quadro de constipação intestinal. A dinâmica evacuatória também pode ser responsável pelo quadro da constipação intestinal. A dinâmica defecatória, ela se envolve com as funções autonômicas e ações voluntárias. Então, nós vemos aqui uma coisa muito importante, que é a ação voluntária. Isso se dá como? É a restrição, a negativa, né, de usar o vaso sanitário, que pode acontecer, por exemplo, devido apenas às situações sociais. Em relação ao bolo fecal, nós pensamos, por exemplo, que baixa ingestão de água, né, o conteúdo da dieta em si, por exemplo, com baixa quantidade de fibra, pode estar alterando o bolo fecal, levando a uma constipação. É muito importante deixar uma coisa clara, que o evento desencadeador, na maioria das vezes, é o quê? É o instinto universal para evitar a defecação devido à dor ou razões sociais. Né? Qual que é a consequência, né, desse ato evacuatório sendo evitado continuamente? Nós vamos ter uma permanência aumentada das fezes do colo, com isso aumenta a absorção da água, as fezes vão ficando difíceis para evacuar, muito dura, ocorre uma retenção fecal e uma distensão do reto. Isso tudo dentro de um ciclo vicioso, né? Com consequência, uma incontinência fecal, né? Fezes que chegam, né, que recém-chegadas às partes distais do colo, encontram uma estrutura mais dura lá presente e escorre ao redor desse núcleo duro. Né? Isso acaba formando, então, o que a gente vê como escape fecal. Né? Vai ocorrendo a persistência desse bolo fecal no reto, né? Vai ocorrendo uma perda da sensibilidade retal, né? E, por fim, uma perda da urgência evacuatória. A constipação, a gente classifica ela como aguda ou crônica, ou, segundo a fisiopatologia, como funcional
orgânica. Uma constipação aguda que não é conduzida adequadamente, ela vai se tornar crônica. E é esse o principal fator que nós temos que investir, evitar que a constipação aguda se cronifique. 90% dos casos da constipação intestinal, ela é funcional, né? Então, 10% dos casos é que eu vou pensar numa constipação, é que eu vou encontrar uma constipação orgânica. O diagnóstico da constipação, ele é feito basicamente através da anamnese e do exame físico. Na anamnese, além das características do ato evacuatório, como frequência, né, facilidade para eliminação das fezes, algum desconforto, dor, eu vou pensar também em outras coisas que vão aumentar a minha capacidade de diagnóstico. É muito importante eu perguntar sobre o momento da eliminação do mecônio. Nós sabemos que 90% dos recém-nascidos saudáveis vão eliminar mecônio nas primeiras 24 horas de vida, né? E a doença de Hirschsprung, apenas 10% dos pacientes portadores de doença de Hirschsprung eliminam mecônio tão precocemente quanto 24 horas de vida. Então, um atraso na eliminação do mecônio de mais de 24 horas de vida, eu vou pensar na possibilidade de doença de Hirschsprung. O tempo de amamentação, como se deu o desmame, né? O uso de leite de vaca in natura ou o uso de fórmulas, a alimentação atual do paciente, se ele tem sintomas que possam ser de alergia à proteína do leite de vaca, como se deu o treinamento para o uso do toalete, se ainda está em treinamento, né? As características da alimentação atual, o intervalo entre as refeições, o conteúdo dessas refeições, quais são os hábitos de toalete do paciente, se o paciente evita muito o uso do toalete, se ele, quando está brincando, deixa de ir ao toalete, se na escola é permitido o uso do toalete, né? O comportamento de evitar a evacuação, se a mãe percebe o momento que a criança tem um estímulo evacuatório e que ela coíbe, né? Que ela impede essas fezes de sair, se estão presentes as perdas fecais, a incontinência fecal, né? Se tem história de doença sistêmica, os medicamentos em uso. Então, isso deve ser investigado em todos os pacientes. E a história familiar, por exemplo, não só de constipação intestinal, como a própria doença de Hirschsprung, que tem uma concentração em determinadas famílias. Em relação ao exame físico, eu vou avaliar sempre o crescimento, peso, altura, colocar nas curvas de crescimento, vou avaliar o abdômen, o volume, né, do abdômen, se tem distensão, se tem massa fecal palpável. Massa fecal, para pessoas menos experientes, profissionais menos experientes, nem sempre é tão óbvia. É comum ela não ser muito bem avaliada, muito bem suspeitada. É importante fazer uma inspeção do assoalho pélvico, né, observando o sacro, se tem anomalias sacrais, sinais de estigmas sacrais, se tem a possibilidade de anomalia anorretal, ou se sofreu uma anomalia anorretal que foi corrigida. Tentar palpar ambos os lados do reto para mensurar a massa fecal. Em relação ao toque retal, ele não é, do nosso ponto de vista, um exame obrigatório. Ao contrário, o toque retal eu deixo para fazer quando eu tenho, na história clínica, algo que me sugere uma constipação secundária, ou quando eu estou tratando um paciente e eu percebo que ele não vai indo muito bem, não responde muito bem ao tratamento. Fora isso, o toque retal não é necessário. Bom, a escala de Bristol, ela é um instrumento que a gente usa, né? Algumas pessoas podem achar útil mostrar para o paciente essa escala. Nessa escala, eu tenho do tipo 1 ao tipo 7 fezes que um paciente pode apresentar. Desde fezes muito endurecidas, que é o que a gente chama de pequenas bolinhas, que são síbalos, né, que a mãe fala que é igual um cabritinho, até as fezes tipo diarreicas. Em geral, o nosso paciente deve ficar com as fezes do tipo 3 ou tipo 4 alternadamente. Tem alguns quadros eu chamo atenção aqui. Uma é a constipação oculta. É aquele paciente que chega informando dor abdominal e que evacua diariamente, ou seja, ele não suspeita que ele tenha uma constipação intestinal.
Não é incomum que na hora que eu vou examiná-lo eu perceba uma certa distensão e a presença de fezes em volume aumentado no abdômen, né? Nesses casos, o que é? A dor abdominal nada mais é do que uma constipação intestinal que está oculta, não está sendo percebida pelo paciente, ele não se percebe constipado. Então, é muito importante estar atento à dor abdominal na criança, à possibilidade de constipação intestinal. Outra coisa são as queixas que ocorrem com alguma frequência, as mães costumam relacionar pouco ganho de peso, febres intermitentes, né, dor de cabeça, algum sangue nas fezes, uma certa indisposição, com pouco ganho de peso, com constipação intestinal. Nós temos que o ganho de peso no paciente com constipação funcional, ele não está diferente da criança saudável, da criança com hábito intestinal regular, né? Outros casos, como a flatulência ou uma certa indisposição, fica mais claro para a gente que ele pode estar, sim, associado à constipação intestinal. Demais situações, como os picos febris baixos, cefaleia, isso não está claro na literatura, nós não temos nenhum indício de que a constipação cause essas situações. Outra coisa que nós chamamos atenção é para a possibilidade de enurese e infecção urinária nos pacientes que apresentam-se com constipação. Essas duas situações não são incomuns. Pacientes constipados têm uma frequência maior de infecções do trato urinário e de enurese. E não é incomum que eles só melhorem do quadro né, das vias urinárias após um tratamento efetivo da constipação intestinal. Em relação ao prognóstico da constipação intestinal, frequentemente ocorre uma resolução até os 15 anos de idade, até os 16 anos de idade. Quando nós falamos de constipação intestinal crônica funcional, que é o que nós vamos falar mais a partir de agora, nós temos sempre que falar dos critérios de Roma, que são uma tentativa de se estabelecer critérios diagnósticos claros para as doenças funcionais do trato digestivo. A última vez, né, que o último consenso de Roma ocorreu no ano passado, em 2016, quando nós tivemos então o Roma IV. No Roma IV fica-se estabelecido que os critérios de diagnóstico para constipação intestinal crônica funcional para menores de 4 anos de idade devem incluir no mínimo 1 mês da doença, né, da presença da queixa, com pelo menos 2 dos seguintes critérios: 2 ou menos evacuações por semana, história de retenção fecal excessiva, história de movimentos intestinais difíceis ou dolorosos, história de fezes calibrosas, presença de grande massa fecal no reto. Quando eu tenho crianças com 4 anos de idade ou um pouco mais jovens que já foram treinados ao toalete, também são critérios. No mínimo 1 episódio de escape fecal por semana e história de fezes calibrosas que entopem o vaso. Para crianças maiores de 4 anos de idade, novamente, eu tenho que ter 1 mês de pelo menos 2 dos seguintes critérios: 2 ou menos evacuações no toalete por semana, no mínimo 1 episódio de incontinência fecal por semana, história de postura de retenção ou negativa para evacuar, história de movimentos intestinais difíceis ou dolorosos, presença de grande massa fecal no reto, ou história de fezes calibrosas que chegam a obstruir o vaso sanitário. Quando a gente tem uma constipação, é muito importante, como eu falei, a anamnese e o exame físico. Existe uma situação que quem lida com constipação intestinal, quem está diante de um paciente com constipação intestinal, tem que ficar sempre atento, que é para o diagnóstico diferencial com doença de Hirschsprung. Em relação, eu vou chamar a atenção nesse quadro que eu estou colocando aqui, alguns sintomas, né? Alguns dados, né, que me permite diferenciar. Em relação ao início do sintoma, a constipação funcional, ela vai estar presente em momentos que são mais de risco, né, que são no desmame, no treinamento para ir ao toalete, né, na ida para a escola, enquanto que a doença do Hirschsprung
estão presentes ao nascimento. Como eu falei alguns slides atrás, a eliminação de mecônio, apenas 10% das doenças, dos casos de doença de Hirschsprung eliminam mecônio nas primeiras 24 horas de vida. Outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui é em relação a perdas fecais na roupa. Doença de Hirschsprung é muito raro ter doença fecal na roupa, ter perda fecal na roupa. A incontinência fecal, ela faz parte do quadro da constipação funcional. Um outro aspecto, a forma das fezes. Na constipação funcional, habitualmente ela é calibrosa. Na doença de Hirschsprung, ela é fina, né? Muitas vezes como uma fita. O estado nutricional, habitualmente, é bom na constipação funcional, como qualquer outra criança que não tivesse problemas evacuatórios. Já na doença de Hirschsprung, o estado nutricional é alterado. A criança, habitualmente, encontra-se com baixo peso. A outra situação que a gente tem que pensar, a presença de fezes no reto. Constipação funcional. Habitualmente, o reto está preenchido de fezes. Na doença de Hirschsprung, habitualmente o reto é vazio. Então, o toque retal, por exemplo, como eu falei anteriormente, né, ele fica reservado para os casos de insucesso ou como eu tenho dado na história clínica de que aquele paciente não se parece com uma constipação funcional. Né? Em relação à manometria anorretal. A manometria anorretal me dá um dado muito interessante, que é o reflexo reto-esfincteriano, que ele vai estar presente na constipação funcional, mas ele está ausente na doença de Hirschsprung. Em relação à biópsia retal, eu vou ver a ausência de gânglios na doença de Hirschsprung e gânglios normais na constipação funcional. A constipação intestinal, novamente, eu vou repetir, ela é de diagnóstico clínico, né? Eu tenho anamnese e exame físico para fazer o meu diagnóstico. Em algumas situações, eu posso precisar de propedêutica complementar. Essa propedêutica pode ser uma radiografia simples do abdômen, pode ser uma radiografia da coluna lombosacra, uma ressonância magnética, um enema opaco, nesse caso sempre pela técnica de Neuhauser, para eu poder ver se tem um segmento agangliônico, né, e um segmento seguido por uma dilatação, uma montante. Testes funcionais, como a manometria anorretal, que é importante para eu poder fazer o diagnóstico da doença de Hirschsprung, diagnóstico diferencial, e a biópsia retal, que é, em última instância, o meu padrão ouro para diagnóstico da doença de Hirschsprung. Na manometria anorretal, é muito importante que a técnica seja bem feita, né, que a criança seja colaborativa. Se a criança é uma criança muito jovem, pode interferir muito na técnica por causa da questão da colaboração. As indicações, a principal é quando eu estou suspeitando de doença de Hirschsprung, porque eu quero ver o quê? Uma variável que ela avalia muito bem, que é o reflexo reto-esfincteriano. O que é isso? A presença de fezes, né, distendendo a porção final do trato digestivo, né, do colo, né, o que eu vou ter? Eu vou ter ausência de relaxamento do esfíncter anal interno na hora que esse reto é distendido. Né? Habitualmente ocorre um relaxamento do esfíncter anal interno. Na doença de Hirschsprung ele não se relaxa. Outros dados que ela pode me dar é a pressão anal de repouso, a sensibilidade retal e o volume crítico, que todos os três podem estar alterados na constipação intestinal funcional. A incapacidade de relaxamento do esfíncter anal externo, juntamente com a incapacidade de relaxar o assoalho pélvico, indica para mim uma possibilidade de uma situação que é o anismo. O anismo funciona como se a saída do bolo fecal, né, do reto, tivesse impedida, porque quando ele não relaxa o esfíncter anal externo, ocorre um grande movimento peristáltico contra uma obstrução, que é representada pelo próprio esfíncter ou pela musculatura do assoalho pélvico que não se relaxou. O tratamento da constipação intestinal é algo de muito... você precisa despender muito tempo,
né, nessa primeira etapa do tratamento. Né? Então, é algo muito sensível mesmo. O sucesso depende muito de organização e de responsabilidade. Nós temos aqui papéis muito bem definidos para o médico, para os pais e para as crianças. As intervenções que eu vou propor vão estar na área da dieta, podem ser psicológica, lembrando, gente, que o próprio médico já consegue dar esse suporte psicológico. Um percentual muito baixo de crianças portadoras de constipação intestinal precisarão ir para um psicólogo, para um especialista. Na maior parte das vezes, esse suporte é dado pelo próprio médico que está conduzindo a constipação intestinal. Pode ser propostas intervenções comportamentais, associadas principalmente aos hábitos alimentares e ao hábito de usar o toalete, né? E a intervenção medicamentosa, que é aqui eu estou colocando ela em destaque, porque ela não pode ser negligenciada. Bom, em relação, então, a esse momento de organizar o tratamento, né? É muito importante ser dado orientações aos pais e à criança. Nessa primeira consulta de um paciente com constipação intestinal, eu vou gastar tempo discutindo com eles a patogênese da constipação intestinal e do escape fecal. Eu preciso deixar muito claro para eles que o escape fecal é involuntário. Ele decorre da perda de sensibilidade na parede do reto. Né? A criança ela não se dá conta de que as fezes estão escapando. Né? Então, ela tem uma sensibilidade na parede retal diminuída, ela não sente a presença das fezes e, às vezes, no movimento de se levantar, caminhar até a escola, tossir, né, gargalhar, né, tudo que aumenta a pressão intraabdominal, ela vai escapar fezes. E esse escape fecal, ele pode ser muito inconveniente. Na maior parte das vezes, ele é muito inconveniente, principalmente para a criança que tem uma vida escolar. Ele é motivo de bullying, né? É comum, né, observarmos que a criança, na hora que ela entra no consultório médico, a criança portadora de constipação intestinal, com escape fecal, ela, na hora que os pais entram com ela já sabe que vai ser falado sobre aquele assunto. E é comum nós observarmos que essa criança, ela está tímida, né? Ela não olha para o rosto do médico, ela não conversa, né? E na hora que nós explicamos que o escape fecal é involuntário, isso dá uma melhora na autoestima dessa criança. Né? Ela vem sendo acusada em casa, não é incomum que aconteça isso, né? De que ela não tem a competência para segurar suas fezes, né? De que ela está sempre se sujando, que ela dá muito trabalho, que ela cheira mal. Então, essas situações nós temos que identificar todas nessa primeira consulta, né? Para a gente poder acabar, eliminar com a postura acusatória sobre essa criança. Toda vez que essa criança volta para a consulta e que algum sucesso é conseguido, nós precisamos reforçar. O reforço positivo é importantíssimo, né? E outra coisa importantíssima é reforçar o caráter prolongado do tratamento. Os pacientes têm que ter, né, muito claro para eles que eles estão constipados a longo tempo e que o tratamento também é de longo prazo. Né? Essa sim é a chave do sucesso. Bom, eu chamo a atenção agora para os pacientes que são portadores de massa fecal. Então, palpei massa fecal moderada ou grande no abdômen desse paciente que chegou para uma primeira consulta. Primeira coisa que eu preciso fazer é a desimpactação fecal. Não é mudança na dieta, não é começar já um laxante para a fase de manutenção, eu vou desimpactar. E a desimpactação eu posso fazer tanto oral como retal. A oral, né, ela tem aí, né, a facilidade de não constranger a criança, né, de não assustar a criança. Então, tem sido a nossa preferida, a desimpactação oral. Eu uso para isso ou óleo mineral ou polietileno glicol. Né? Então, são várias tomadas ao dia. Né? Eu posso colocar aí para uma criança escolar para tomar 20 gramas de PEG 4 vezes ao dia e ela vai repetir isso por 3, 4, 5 dias, o tanto de dia necessário que eu achar que vai ser suficiente para eliminar aquela massa fecal do abdômen.
Posso também fazer com o Clister glicerinada 2%, nesse caso, né, uma desimpactação retal, em que eu vou fazer 10 a 20 ml por quilo do Clister glicerinada 12%, e eu vou fazer novamente por 3, 4, 5 dias, quantos que eu achar que é necessário. Né? Ao final dessa fase de desimpactação, é importante marcar um retorno para a gente ter certeza que foi desimpactado. Bom, aí entramos na terapia de manutenção. Nós temos várias opções de laxante. O que nós preferimos é o polietileno glicol. O polietileno glicol, ele tem uma adesão muito boa. Nós usamos as formulações sem eletrólitos na criança, né? Então ele não deixa gosto no alimento. Eu posso misturar num suco, num leite, né? E nesse caso eu peço para manipular a dose certa que eu vou dar para aquela criança, né? O polietileno glicol 4.000 que a gente coloca lá na receita, sem eletrólitos, a dose de 0,5 a 1,5 gramas por quilo dia, né? E é isso que eu falei, precisa ser manipulado. A criança maior, ela pode fazer uso das formulações que têm eletrólitos que existem no mercado. Aqui é um quadro, né, em que eu vou chamar atenção aqui para quem? Para os laxantes, que podem vir a substituir o polietileno glicol. O inconveniente do polietileno glicol é o preço, né? Ele não é o laxante que nós temos aqui mais barato, né? Eu diria que o leite de magnésia seria, então, uma boa opção para o paciente que não tem condição de arcar com o custo do polietileno glicol, né? As outras opções, o óleo mineral, né? A lactulose, né, o sorbitol também precisa ser manipulado, né? Em relação a efeito colateral, existe relato de que o polietileno glicol, PEG, ele pode causar cefaleia, ele pode causar alguma dor abdominal, um racho cutâneo, né? Mas não é comum. O nosso comum é não identificar, não ter pacientes com efeito colateral. Em relação ao hidróxido de magnésio, que eu falei que seria uma boa opção mais barata, né, para o paciente que não tem condição de arcar com o custo, eu vou usar aqui de 1 a 3 ml por quilo por dia, né, 1 a 2 doses ao dia, né? Tem uma coisa que a gente tem que ficar alerta, né? Ele não é usado para criança menor de 1 ano de idade, né? Eu tenho que ter atenção se a função renal do paciente é boa, porque ela pode se intoxicar com magnésio, né? E doses muito altas, prescritas inadvertidamente, pode causar desequilíbrio de íons nos pacientes, né? Principalmente hipofosfatemia, hipermagnesemia, né? Então eu tenho que ficar atento para essa situação. Bom, continuando com nossa terapia de manutenção, nós vamos fazer as medidas dietéticas, né? Vamos fazer uma boa história alimentar do paciente, vamos ver se a dieta dele está balanceada. Se não está, nós vamos balancear. Como que eu vou fazer isso? De acordo com a pirâmide alimentar da criança. Nós queremos uma alimentação saudável, né? Então, a primeira coisa é torná-la adequada à pirâmide alimentar, né? Antes de pensar em dar conteúdos maiores de fibra, né? Outra coisa que eu tenho que olhar, se a ingestão de água do paciente está adequada para a idade dele. Então, eu vou passar para uma criança de 4 anos, mais ou menos 1,5 litro de água por dia. Uma criança já de 7 anos, 2 litros de água por dia. Mais ou menos isso, né, que a gente tem que ter para ter um hábito de ingestão hídrica normal. A fibra alimentar, ela pode ser usada, né, nesse paciente que já foi balanceada a dieta, que eu já vi que ele está com a ingestão adequada, eu posso usar ela, suplementar fibra, né? A recomendação que a gente usa é idade mais 5 a idade mais 10 de fibra alimentar por dia. Então eu posso prescrever mais ou menos isso para uma criança com constipação intestinal. Chama atenção também para a gente ficar evitando riscos, né, de ficar aceitando dietas com muita restrição, com muitas vezes são coisas que não passam de mitos, de alimentos que são acreditados pela família, pelo meio, pelo ambiente, de que eles estão constipando muito a criança, né? Então, primeira coisa, eu vejo se uma dieta balanceada está atingindo o meu objetivo, antes de ficar apoiando ou até prescrevendo dieta com algumas restrições. Bom, para finalizar, é importante, nessa questão da fibra alimentar, a gente ter ideia de quantidade de fibra que tem nos alimentos.
o que que eu costumo fazer? Eu costumo passar para os meus pacientes, né, alimentos que são mais palatáveis para eles. Por exemplo, o coco tem um conteúdo alto de fibra alimentar. Então, a gente pede para comprar um coco seco desses que vende no mercado e dá 2 colheres de sopa todos os dias de quadradinhos de coco, né? A criança costuma aceitar bem o coco. Se ela tem alguma dificuldade, a gente pode caramelizar, fazer torrõezinhos de coco, que pode também entrar como uma sobremesa, né? Tendo atenção para a questão do açúcar, né? Com as cáries, com os cuidados que precisa ter. Pipoca também é rica em fibra, né? Novamente, a gente tem que estar atento para a questão da epidemia de obesidade que nós vivemos e para o conteúdo de sal, que também deve ser adequado à necessidade da criança, a gente evitar a administração muito alta de sal. Bom, era isso que eu tinha para falar, né? Muito obrigada.